Muito boa noite, seja bem-vindo nesse nosso momento tão especial de culto e louvor ao nosso Deus. É uma alegria nós estarmos conectados nessa hora para celebrarmos o amor de Deus pelas nossas vidas. Hoje é uma noite especial, pois é a noite em que nós celebramos a Páscoa, que representa para nós a morte de Jesus Cristo na cruz, mas também a sua ressurreição, sabendo que Ele está vivo, Ele reina em nós, Ele é o Deus que está conosco em todos os nossos momentos e que sempre nos ajuda em tudo o que nós precisamos. Eu quero convidar você a participar de todo o momento desse culto, com dedicação, com alegria. Eu sei que não é fácil nós participarmos do culto de maneira distante, de forma remota, online, mas essa é uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos buscando ao Senhor em oração, em louvor e também em meditação da sua palavra. Por isso eu quero convidar você nesse momento a deixar de lado as suas distrações. Agora não é hora de você ficar conversando, não é hora de você ficar navegando em outras coisas no seu aparelho celular ou mesmo no seu computador. Agora é o momento de você, com todo o seu coração, com toda a sua mente, estar voltado para buscar a presença do Senhor. Por isso eu quero convidar você nesse primeiro momento nosso de culto, para que você se aquiete, fique um tempo em silêncio e faça uma oração ao Senhor. Agradeça a Deus pela oportunidade de celebrar o amor dEle pela sua vida. Agradeça a Ele por todo o bem que Ele tem realizado na sua vida e peça a Ele perdão pelos seus pecados, peça a Ele que abençoe esse tempo de culto, para que o próprio Deus venha comunicar a sua mensagem ao seu coração. Vamos ter esse momento de oração em nome de Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Faça uma oração nesse momento. Se você quiser e você se sentir à vontade para fazer essa oração em voz alta, faça isso. Se você estiver em casa, acompanhado de alguém da sua família, reúna essa pessoa e ore junto, ore em voz alta. Aproveite esse tempo para falar com o Senhor. Nós ficaremos um tempo em silêncio para que a gente possa falar com o nosso Deus. Querido Pai de amor, eu quero louvar o Teu nome nessa noite, junto com todos aqueles que me acompanham nessa oração, pois nós reconhecemos o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas e reconhecemos que o Senhor, através de Jesus Cristo, nos ofereceu o Teu perdão e nos permitiu, ó Deus, estarmos agora reconciliados contigo e a termos em nossas vidas a Tua paz. Nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor tem realizado sobre nós todas as bênçãos maravilhosas. Nós nos alegramos no Senhor,
porque o Senhor tem feito por nós muito além do que nós pedimos ao Senhor. E o Senhor tem feito por nós mais do que nós somos capazes de imaginar. Porque todo o bem do Senhor tem se manifestado em nossas vidas, através do amor que o Senhor nos revelou por meio de Jesus Cristo, que entregou a sua própria vida em nosso lugar, derramando o seu sangue numa cruz, a fim de nos limpar dos nossos próprios erros, dos nossos pecados. E através das feridas de Jesus, nós recebemos a cura para as nossas próprias feridas e para o mal que tanto nos atormenta e que nos destrói. Muito obrigado pela salvação que o Senhor realiza em nossas vidas. Agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos envolva nesse momento com o teu amor, com o teu poder, para que possamos participar com toda alegria desse culto ao Senhor. Que as nossas orações cheguem até Ti. Que os nossos cânticos sejam expressão da fé que nós temos no Senhor, da gratidão que temos por tudo quanto o Senhor faz por nós. E que possamos também, por meio das nossas canções, expressar a esperança, o amor, a segurança que nós temos no Senhor. Abençoe a todos nós. Abençoe cada momento desse culto. Que seja realmente um culto especial, marcante, significativo na nossa vida. E que possamos, através desse culto, renovar o nosso compromisso com o Senhor. E que possamos caminhar firmes em seguir a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Jesus Cristo veio ao mundo com o propósito de entregar a sua vida em favor de nós. Os nossos pecados são tão terríveis e tão destrutivos que nós mesmos não éramos capazes e não somos capazes de fazer absolutamente nada para nos salvar dos nossos próprios pecados. Então Jesus Cristo, o próprio Deus, se move em nossa direção, a fim de Ele próprio nos oferecer a salvação. Afinal, só Ele tem em suas mãos todo o poder para nos resgatar dos nossos pecados. E para fazer isso, foi necessário Jesus, o eterno Deus, se submeter a se tornar humano, a se tornar gente como eu e você, a vir ao mundo, caminhar entre nós, mostrando o verdadeiro amor de Deus, através dos seus ensinamentos, através dos seus milagres. Mas era necessário que o Deus eterno, Jesus, feito homem, caminhasse em direção à morte, e uma morte cruel, que é a morte de cruz, a fim de que, através da sua crucificação, do derramar do seu sangue naquela cruz, nós pudéssemos então ser lavados dos nossos pecados. Afinal, o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus a nós é a vida eterna, vida plena. É o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23.
Então foi necessário a morte de Jesus na cruz, para que nós pudéssemos experimentar paz com Deus. E é por isso que hoje nós estamos reunidos, para celebrarmos esse culto. Não com a tristeza pelo que aconteceu com Jesus naquela cruz, mas nós podemos celebrar o culto com alegria, com gratidão, porque o que Jesus fez naquela cruz foi em nosso favor. Foi para que eu e você não sofrêssemos mais o castigo dos nossos pecados, mas pudéssemos agora estar em paz com Deus e celebrarmos a vida de comunhão com Deus. Jesus sofre na cruz, morre na cruz, mas ele não é destruído, ele não é vencido pela morte, ele não permanece preso numa cruz, também não permanece preso no sepulcro onde ele foi sepultado. Não. A Bíblia diz que num domingo, pela manhã, 3 dias após da sua morte, da sua crucificação, Jesus Cristo volta à vida. Jesus Cristo ressuscita. E ele derrota todo o poder da morte. E Jesus então se torna vencedor sobre a morte. E a redenção, a salvação de Jesus se torna completa. Porque se o resultado do pecado é a morte, o presente de Deus oferecido a nós por meio de Jesus é a vida. Pois Jesus não ficou morto, mas ele está vivo. Vivo e ele reina entre nós. E a palavra de Deus nos ensina que o poder de Jesus, a vida de Jesus, está presente em nós. Mas por que Jesus teve que passar por tanto sofrimento, por tanta dor? Por amor a nós. Porque através das suas feridas, nós somos verdadeiramente sarados. É isso que o apóstolo Pedro declara quando ele afirma em sua primeira carta, no capítulo 2, os versículos 23 e 24, o seguinte a respeito de Jesus. Ele declara assim: quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Por meio dos ferimentos de Jesus, nós fomos curados. Por quê? Porque Jesus não permaneceu morto, não permaneceu preso na cruz, mas ele ressuscitou, vivo ele está. Por isso eu convido você, com toda alegria, com toda a gratidão, a louvar o nome de Jesus Cristo, reconhecendo que ele é seu Senhor, ele é seu Salvador, ele é o Deus da sua vida. Vamos juntos louvar ao Senhor nesse momento.
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E
Antes de cantarmos o próximo cântico, gostaria de ler Isaías 53, versículo 4 em diante. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Em Isaías, ele faz a profecia do que estava por vir. As pessoas estavam presas aos pecados, as pessoas estavam imundas, e não dependia da gente se livrar disso. Foi preciso Deus enviar o seu Filho para se entregar em nosso lugar. E graças a Ele temos salvação. Graças a Ele podemos nos alegrar que não pereceremos no inferno, porque Ele trouxe boas novas para nós. Amém? Então vamos cantar o próximo cântico. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Teu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Senhor Deus e Senhor Pai, te agradecemos por este momento de adoração, este momento que exaltamos o Teu nome através dos louvores. Senhor, te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, por se entregar e, mesmo não sendo merecedores, esse Teu amor nos alcançou, esse Teu amor chegou até nós através do Seu sacrifício, através da cruz. Então somos gratos, Senhor. Perdoa todas as nossas falhas, nossos erros, para que possamos mostrar para as outras pessoas como é receber tamanho amor. Prepare esses nossos corações para ouvir a Tua mensagem e estar mais cheios de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você, nesse momento, a se preparar para esse nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. É muito importante ouvirmos com muita atenção o que o Senhor tem a nos ensinar através da Sua Palavra. Nós estamos aproveitando esse mês de celebração da Páscoa para refletirmos sobre uma série de mensagens especial. O tema da nossa série de mensagens reflete
a esperança que nós precisamos cultivar em nossas vidas. O tema da nossa série de mensagens é o seguinte: posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Essa frase carrega consigo a esperança de que sempre existirá um amanhã bom, preparado por Deus para as nossas vidas. Mas essa mensagem e essa frase, ela não está alicerçada numa esperança vazia, numa esperança que se baseia numa mera expectativa nossa de que as coisas melhorem. Porque nossas expectativas, elas podem nos frustrar. Às vezes a gente espera, né, que algo aconteça e não acontece como desejamos. Porque nossas expectativas, elas muitas vezes estão vazias de realidade. E elas estão muito mais preenchidas pelo nosso desejo, pelo nosso sonho, por aquilo que nós planejamos. Mas nem sempre o que desejamos, o que planejamos, o que sonhamos, torna-se de fato realidade. Então, é necessário nós compreendermos que a nossa esperança não é fruto de uma expectativa vazia, alicerçada num sonho, num desejo ou num plano meramente nosso. Não. A nossa esperança, ela é, na verdade, alicerçada numa certeza. A certeza naquilo que Deus já fez por nós. É a certeza do que Deus já realizou em nossas vidas. E nós estamos apenas aguardando a concretização de todo o plano traçado por Deus. Mas esse plano já está realizado, já está pronto para nós. Nós estamos tão somente aguardando a concretização desse plano. Mas já podemos, agora, no nosso dia de hoje, desfrutar a alegria da certeza de que Deus já fez por nós todo o bem que nós precisamos. Nós já recebemos toda sorte de riquezas, das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós já recebemos tudo que Deus tem para nos oferecer. Nós já recebemos, já temos acesso a tudo isso. E nós já participamos do grande plano de Deus, o plano da redenção, o plano da salvação, onde desfrutaremos um dia de um novo céu e de uma nova terra, onde não existirá mais dor, não existirá mais sofrimento. Então, toda a bênção que eu preciso, eu já tenho comigo, porque Deus já realizou. Eu estou apenas aguardando a concretização do que Deus já traçou como plano para a minha vida. Tudo que Deus tem planejado para a sua vida já se realizou. Você está tão somente aguardando a concretização disso, mas já está realizado. Todo o bem de Deus, toda a bênção de Deus, todo o amor de Deus sobre a sua vida já está cumprido, já está realizado. É por isso que nós podemos nos apegar a essa esperança, não como um desejo, mas como uma certeza do que nós já temos, do que nós já recebemos por meio do nosso Deus, através de Jesus Cristo. É por isso que nós
nos alegramos ao participar do culto de Páscoa. Porque o culto de Páscoa é o culto onde nós temos a oportunidade de celebrar a realização do plano de Deus, de todo o plano de Deus, em nosso favor. Nós estamos tão somente aguardando a concretização disso. Então, eu diria que esperança para nós tem a ver com essa certeza de que já recebemos, já alcançamos, já temos acesso a tudo o que Deus tem planejado para nós. Estamos apenas aguardando a concretização disso, mas já temos acesso. E como podemos ter essa certeza? Como podemos ter essa garantia? Nós podemos ter essa certeza, nós podemos ter essa garantia através de Jesus Cristo. É por isso que a afirmação, posso crer no amanhã, só faz verdadeiro sentido quando nós a compreendemos a partir de Jesus. Se nós afirmarmos, posso crer no amanhã, a partir do que a mídia nos comunica, nós iremos ser frustrados. Se nós fundamentarmos a nossa esperança do posso crer no amanhã nos nossos próprios sonhos, nós seremos frustrados. Porque alguns sonhos a gente realiza na vida, mas há outros tantos de sonhos que nós temos que nós não realizamos. Você nunca conversou com alguém, algum rapaz, ou mesmo uma moça, que alguma vez disse assim, nossa, eu desejava tanto, eu sonhava tanto em ser jogador de futebol, ou ser jogadora de futebol, mas não aconteceu. Você nunca se deparou com alguém que de repente disse para você, nossa, na minha adolescência, no início da minha juventude, eu imaginava que eu seria um grande engenheiro. Estudei, prestei vestibular, comecei a faculdade, mas depois eu vi que aquilo não era para mim. E deixei aquilo de lado. Mudou o meu sonho. Ou você nunca ouviu histórias de alguém que disse, o meu sonho era cursar determinada faculdade, me esforcei, me dediquei, fiz até sacrifícios, mas não aconteceu, não consegui realizar, precisei partir para o plano B. Você nunca ouviu conversas assim? Ao olhar a história da sua vida, será que não tem alguma frustração de algum sonho não realizado? Percebe? Os nossos sonhos são bons. Nós devemos lutar por eles, porque não há nada de errado nisso. Mas nós precisamos ser maduros para reconhecer que há uma grande possibilidade, em alguns momentos, de algum sonho não se realizar. Então, é por isso que a nossa verdadeira esperança não está fundamentada nas nossas próprias conquistas, no nosso próprio plano, nos nossos próprios sonhos. Embora todas essas coisas sejam importantes para nós e devem ser valorizadas por nós, mas a nossa verdadeira esperança não pode estar fundamentada nessas coisas, porque se estiver, nós iremos nos frustrar e poderemos nos perder quando algo não acontece da maneira como imaginamos. É por isso que, na verdade, a nossa esperança precisa estar em Deus, através do que Ele realiza por nós, por meio de Jesus. E é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. E para isso eu quero ler o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 21, mas nós estaremos, na verdade, meditando na mensagem de todo esse capítulo. E eu preciso explicar para você antes uma coisa. Paulo escreve a carta aos Coríntios a fim de tratar de alguns problemas que aquela igreja está lidando.
E um dos problemas que aquela igreja está enfrentando é um desânimo, uma falta de esperança e de perspectiva no coração deles. Porque eles haviam perdido, entre eles, a convicção a respeito de Jesus Cristo. E a respeito especialmente da ressurreição de Jesus e da promessa de Jesus, de que aqueles que creem nele não perecerão, não permanecerão mortos, mas recebem de Deus o perdão, recebem de Deus a vida e um dia ressuscitarão para desfrutar de toda a eternidade, do novo céu e da nova terra com Deus, o nosso Pai. O problema é que as pessoas da igreja de Corinto perderam essa noção, perderam essa convicção. E eles estavam então vivendo as suas vidas de maneira desanimada, desmotivada, vivendo as suas vidas sem ter essa esperança no amanhã. E estavam se distanciando de Deus por não compreender o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa notícia de Deus, que nos traz alegria, nos traz paz. E eu quero que você reflita sobre o que o apóstolo Paulo ensina nesse texto, para que você não deixe que o seu coração se entregue ao desânimo, para que você não deixe que o seu coração também fique desmotivado, e que você não perca de vista a convicção de que em Deus você é mais que vencedor, e de que em Deus tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida já está realizado. Você não tem que ainda conquistar, já está realizado. Você está tão somente caminhando no processo de amadurecimento, através do qual Deus está trabalhando em você para te ajudar nesse processo. E cada passo que você dá nessa caminhada, cada passo que você dá nesse processo, você desfruta da bênção de Deus já alcançada pelo próprio Deus para você, através de Jesus. Através de Jesus. Talvez você esteja pensando assim, então se já está tudo realizado por Jesus para mim, então eu não preciso me esforçar com nada, eu não preciso me dedicar a nada, eu não preciso me envolver em nenhum tipo de trabalho, eu não preciso estar envolvido em nada mais. Então somente eu cruzar o braço e esperar que vai vir, já está realizado. Entenda, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona, porque Deus fez por nós tudo o que é necessário através de Jesus. Mas o que Deus fez por nós através de Jesus, que nós não podemos fazer por nós mesmos, é a nossa salvação, é o perdão do nosso pecado, é o alcançar o favor de Deus para as nossas vidas, o alcançar a paz com Deus para as nossas vidas. Essas coisas nós não podemos alcançar pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias pernas, com o nosso próprio esforço. Então tudo isso foi realizado por Deus em nosso favor através de Jesus. Mas, acima de tudo, Deus nos chama para um relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Ele envolve o nosso esforço, nossa dedicação, nosso trabalho e uma caminhada de amadurecimento na nossa vida. Mas nós não trabalhamos de modo solitário, sozinhos. Nós não nos dedicamos a uma obra ou a um trabalho sozinhos, contando apenas com a nossa própria força. Não! Nós temos Deus conosco. Nós temos a força de Deus, a graça de Deus conosco. Temos Deus trabalhando junto conosco. Nós somos então convidados no nosso trabalho
a exercermos aquilo que nós temos como vocação, nós somos convidados na nossa caminhada cristã a exercer a nossa missão e o nosso compromisso em parceria com Deus, como cooperador do que o próprio Deus está fazendo. Então, tudo isso faz com que as coisas na nossa vida ganhem um novo significado, porque as coisas na nossa vida não dependem exclusivamente de nós, mas elas dependem do que nós somos chamados a realizar junto com Deus. Por isso é fundamental que a sua esperança esteja em Jesus, porque a sua caminhada cristã, a sua caminhada na fé, é uma caminhada não solitária, não na sua própria força, mas é uma caminhada em parceria com Deus. Isso faz diferença? Você, na sua família, no modo como você dirige a sua casa, na forma como você se relaciona com a sua esposa, maneira como você se relaciona com o seu esposo, a forma como você trata os seus filhos, no seu trabalho, a forma como você exerce as suas responsabilidades, suas demandas, suas tarefas, o modo como você dirige, gerencia a sua vida financeira, o modo como você dirige, gerencia a sua vida pessoal, tudo isso é feito e é realizado, e deve ser feito, deve ser realizado, não com base no seu próprio esforço, na sua própria vontade, na sua própria capacidade ou inteligência. Não, mas tudo isso deve ser feito sob a direção de Deus, a dependência de Deus, em parceria com Deus, com a bênção e a ajuda de Deus. Isso faz diferença para você ou não? Amar a sua esposa não só com o seu amor próprio que você tem por ela, mas com o amor de Deus que flui de você para com ela, faz diferença ou não faz? Você amar o seu esposo não só com o seu amor próprio por ele, mas com o amor que flui de Deus, de dentro de você para com ele, faz diferença ou não faz? Lidar com o seu trabalho, com as suas responsabilidades, não apenas a partir de suas habilidades, de sua competência, de sua inteligência, mas a partir dos dons que Deus dá, a partir da sabedoria que Deus concede, a partir dos princípios e valores que Deus estabelece. Você acredita que isso pode fazer diferença ou não? Percebe? Nós somos chamados a viver unidos com Deus por meio de Jesus. E é essa a nossa verdadeira esperança. Por isso que a nossa esperança não se fundamenta em boa notícia que o noticiário pode nos trazer. Embora uma boa notícia no noticiário nos alegre, mas a minha verdadeira esperança não depende disso. Porque minha verdadeira esperança está tão somente em Jesus. Assim diz 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 21, declara o seguinte: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem.
depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, vazia, inútil a fé que vocês têm. Vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo convida, nesse texto, a igreja de Corinto a se recordar do Evangelho, a se recordar da boa notícia que ele, Paulo, e todos os apóstolos anunciavam. E nós hoje também somos convidados a recordar o Evangelho, a recordar a boa notícia, pois a nossa vida deve estar firmada no que Deus já fez por nós. A nossa vida deve estar firmada no amor de Deus, que é demonstrado por nós. E é demonstrado por nós especialmente através de Jesus Cristo. Eu quero que você perceba o que Paulo diz aqui. Paulo vai ensinar para a igreja que a verdadeira esperança deles deve estar firmada, deve estar construída, alicerçada sobre a certeza de que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele vive em nós. Constantemente, domingo após domingo, nós repetimos essa verdade como igreja. Em cada pregação, em cada culto, quando temos a oportunidade de estarmos reunidos na mesa, celebração da ceia, nós comunicamos essa verdade. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, vivo ele está, ele vive em nós, e nós estamos aguardando o grande dia em que ele retornará, trazendo de maneira completa, plena, o seu reino sobre a terra. Nós comunicamos essa verdade. A questão é, será que nós, como seguidores de Jesus, de fato entendemos essa mensagem? Compreendemos a implicação dessa mensagem para as nossas vidas?
eu quero que você perceba uma coisa. Paulo, nesse capítulo, está dizendo que a igreja de Corinto havia se esquecido dessa mensagem. E a igreja de Corinto estava desprezando o verdadeiro significado desta mensagem. E para essa igreja, o fato de saber que Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus ressuscitou, vivo Ele está e Ele vive na vida deles, isso já não brilhava mais os olhos deles. Isso já não dava alegria ao coração deles. Isso já parece que não fazia mais tanto sentido para eles. E é por isso que eles estão desanimados. É por isso que eles não acreditam que há um novo amanhã. E é por isso que eles estão entregues ao desespero. E nós? Será que nós vivemos com o nosso coração desesperados, entregues à nossa própria ansiedade, entregue ao nosso próprio medo, porque nós não compreendemos a implicação, o verdadeiro significado da mensagem que anuncia que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou? Será que a nossa falta, muitas vezes, de envolvimento, de compromisso com a igreja, de envolvimento e de compromisso num relacionamento real com Deus, não é porque não impacta a nossa vida a mensagem que declara que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, vivo Ele está e Ele vive em nós? É importante nós resgatarmos o sentido disso. Nós precisamos reconhecer que Deus nos criou e Ele nos fez com o propósito de vivermos perto dEle, de vivermos em comunhão com Ele. O grande plano de Deus é que nós desfrutássemos da vida como um presente dEle para nós. E desfrutássemos da vida cultivando um relacionamento profundo e íntimo com Deus, glorificando a Ele com a nossa vida e desfrutando de um bom relacionamento com as pessoas e até mesmo com a própria criação. Deus nos criou para nos alegrarmos nele, para celebrarmos a vida com Ele, para termos um relacionamento próximo dEle. No entanto, o ser humano fez a opção de virar as suas costas para Deus e de se afastar do caminho de Deus. O ser humano fez a opção de procurar uma vida independente de Deus, separada de Deus, procurando determinar para si próprio o que é certo e errado, sem querer ouvir o que Deus tem a dizer sobre o que é certo e errado. O ser humano fez a opção de ser o dono do seu próprio nariz, afastando-se do Criador. E em vez de desfrutar a vida com Deus, escolheu desfrutar a vida separado de Deus. O problema é que a vida não existe sem Deus. Deus é eterno. Deus é o autor da vida. Caminhar separado de Deus não é viver, mas caminhar separado de Deus é seguir em direção ao abismo, é seguir em direção à morte, é seguir em direção àquilo que nos destrói. E a verdade é que o resultado do mundo que nós temos hoje, de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta desigualdade, de tanta doença, de tanto mal, é o resultado do mundo feito a partir de uma vida separada de Deus. Por quê?
porque a vida separada de Deus não é verdadeiramente vida, mas é morte, destruição. O problema é que a nossa opção de caminhar separado de Deus causou uma ruptura entre nós e Deus. E essa ruptura, ela é gigantesca. E não tem nada que a gente possa fazer para corrigir essa ruptura. Não tem nada que a gente possa fazer para nos reconciliarmos com Deus. E a morte se tornou a nossa realidade, como consequência do nosso pecado. E o pecado é algo tão horrível, o pecado é algo tão destrutivo, que nós estamos sujeitos a sofrer a condenação da morte que o pecado provoca. E Deus, diante do nosso pecado, por ser justo, por ser perfeito, Ele se ira contra o nosso mal. E não há nada que possamos fazer para apagar a ira de Deus contra o nosso mal. Afinal, Deus não poderia ficar passivo diante da maldade que praticamos. É por isso que Deus se levanta com ira. E agora? Será que nós estamos perdidos? Será que então a nossa vida é, na verdade, caminhar para a morte? Então agora a ira de Deus é o que repousa sobre nós, e o nosso destino não tem esperança nenhuma. Nós estamos condenados, não há o que ser feito. A verdade é que, de fato, não há o que ser feito. Mas é aí que entra a preciosidade da mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho declara que não há nada que eu e você possamos fazer, mas há tudo o que Deus pode fazer. E o Evangelho declara que Deus, por amor, de modo gracioso, então, se move em nossa direção. E Deus, Ele rompe com a ruptura causada pelo pecado. Ele rompe o abismo que o pecado provocou entre nós e Ele. E Ele então atravessa o abismo e Ele vem até nós. E Ele vem até nós por meio de Jesus. E o Deus Criador dos céus e da terra desce do alto céu, vem à terra, tornando-se gente, tornando-se homem, tornando-se ser humano como eu e você. E Ele vem à terra na pessoa de Jesus. E Ele vem à terra a fim de trazer para nós a reconciliação com Ele. Trazer para nós a oportunidade de estarmos novamente conectados a Ele. De modo que Ele vem para nos libertar do caminho da morte, a fim de nos unir novamente com Ele, para que nós possamos desfrutar do verdadeiro caminho da vida. Porque o verdadeiro caminho da vida não é a vida independente de Deus, separada de Deus. Não, isso é caminho de morte. O verdadeiro caminho da vida é a vida unida com Deus, junta de Deus, em comunhão com Deus. E Deus veio trazer isso, porque eu e você não podíamos fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Essa é a mensagem do Evangelho. O nosso pecado é destrutivo. O nosso pecado gera a condenação da morte. Então o que Deus faz por nós? Ele decide em Jesus morrer a nossa morte, sofrer o nosso castigo. É por isso que a mensagem de que Jesus morreu na cruz enche o nosso coração de alegria e de esperança. E é essa mensagem que é a nossa verdadeira motivação de fé. É a verdadeira motivação para estarmos envolvidos na caminhada com Deus. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se tornou humano em Jesus.
E ele sofreu a morte terrível de cruz. Porque quando Deus assume o corpo humano, ele assume a nossa fragilidade. E ele passa a sentir dor como eu e você sentimos. Os pregos cravados nas mãos de Jesus fizeram doer as mãos de Cristo. A coroa de espinho cravadas na sua cabeça perfuraram a sua cabeça, o fizeram sangrar, o fizeram sentir dor. As chicoteadas que ele levou nas costas abriram profundas feridas nas suas costas, marcaram as suas costas, rasgando as suas costas. E ele sentiu essa dor tão profunda, até mais profunda do que eu e você sentimos. Já reparou? A gente corta o dedo. Eu cortei o dedo esses dias, preparando a comida. Que dor! Eu imaginei, que dor que meu Jesus sentiu naquela cruz, porque ele não sofreu pequenos cortes, mas profundos, enormes cortes. E pendurado na cruz, aos poucos, Jesus ia sendo asfixiado por aquela forma cruel de morte. Aos poucos, Jesus ia perdendo o seu fôlego. E cada vez que ele tentava puxar o ar, as suas feridas se encostavam sobre a madeira daquela cruz. E ele sentia dor. Cada vez que ele tentava puxar o ar, ele não tinha mais forças. Ele se submeteu a isso. E alguns pensam, que cruel. Por que ele se submeteu a tudo isso? A Bíblia vai dizer que ele passou por tudo isso por escolha própria. Por escolha própria. Porque ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus. Ele é Deus. Mas ele estava se entregando. E ele estava se entregando porque ele estava fazendo tudo isso para sofrer o meu castigo e o seu castigo. O pecado é caminho de morte. O pecado acende a ira de Deus contra o mal. Como se livrar do caminho da morte? Como apagar a ira de Deus contra o nosso mal? Apenas através da cruz. Porque na cruz a morte é realizada. Na cruz a ira de Deus é satisfeita. Porque o pecado é punido. E o texto que o Gabriel leu durante o louvor de Isaías 53 diz que Jesus veio para carregar sobre as suas costas, Isaías 53, nossas iniquidades, nossos pecados. Então toda a punição que ele sofreu é por causa dos nossos pecados. Essa é a mensagem que nós devemos estar apegados. Mas percebe? O pecado leva à morte, mas a vida, a comunhão com Deus, a caminhada com Deus nos leva à vida. E é por isso que Jesus, embora tenha morrido, não permaneceu morto. A mensagem completa da salvação não termina com Jesus pendurado na cruz. A mensagem completa da revelação do amor de Deus para nós não acaba com a afirmação de que Jesus sofreu na cruz a nossa morte. Não acaba aí. A manifestação da salvação de Deus, a revelação do amor de Deus por nós, ela se completa com o fato de que Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto. Ele foi sepultado. As pessoas carregaram o corpo falecido de Jesus, mas ele não permaneceu daquela maneira, com o corpo frio, morto, preso na sepultura. Não, porque a Bíblia declara que no domingo de manhã, logo ao preparar do nascer de um novo dia,
no preparar do nascer de um novo amanhã, Jesus ressuscita, mostrando a sua vitória sobre a morte. De modo que a morte não nos amedronta mais. Não porque nós não tenhamos medo da experiência do morrer, do sofrer para morrer. Disso a gente ainda tem medo. Mas a morte não nos amedronta no sentido dela ser o nosso fim, porque não é. Pois Cristo Jesus ressuscitou e nele nós recebemos o poder da ressurreição. E o novo amanhã está sempre preparado para nós. É essa a nossa certeza. Nossa esperança está fundamentada, alicerçada nisso. É por isso que Paulo nesse texto também vai dizer que a nossa esperança a cada dia se fortalece no fato de que o poder, o mesmo poder que agiu para ressuscitar Jesus, é o mesmo poder que age hoje na minha vida e na sua vida. O mesmo poder que estava em Jesus está hoje em nós. Por quê? Porque a vida de Jesus está conosco. É por isso que o texto vai dizer, dos versículos 14 a 17, que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é inútil. Além disso, nós somos tidos como falsas testemunhas, se Cristo não ressuscitou. A verdade é, diz o texto no versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ou seja, Cristo ressuscitou. Nós cremos nisso. E cremos que esse poder atua em nós, de forma que nós podemos viver como pessoas felizes. Porque sabemos que a doença pode nos atingir, mas não pode nos destruir. O sofrimento, as aflições nos atingem, mas não podem nos destruir. O mal nos alcança, nos atinge, nos faz chorar, nos faz até nos sentirmos abalados, mas não pode nos destruir. Por quê? Porque o poder de Jesus está em nós. Aquele que ressuscitou dos mortos nos faz nele mais que vencedores. Existe inimigo mais, digamos assim, invencível do que a morte? Existe situação mais irreversível do que a morte? Não. Pois bem, Jesus derrotou a morte. Jesus venceu a morte. Logo, que poder a morte tem? Nenhum. Que poder o mal tem sobre nós? Nenhum. Que poder a sua tristeza tem sobre a sua vida, a fim de te destruir ou sufocar a sua fé? Nenhum. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. É isso que nós celebramos. Por último, encerrando, a nossa esperança em Jesus é o que nos mantém firmes. Firmes com Deus, firmes na vocação, firmes na missão, firmes no trabalho, a despeito de qualquer sofrimento. Vem a pandemia, bagunça a nossa vida, fecha o nosso templo, mas nem isso pode nos desviar da nossa vocação, da nossa fé. Sabe por quê? Porque a nossa vocação e a nossa fé se sustenta em Jesus, somente em Jesus. Não posso estar na igreja? Minha fé está em pé ainda assim. Você não pode estar aqui? Gostaria de estar? Que bom que você gostaria de estar, mas não pode estar? E aí? Sua fé não acabou por causa disso. Por quê? Porque ela está em Jesus. A igreja não depende do prédio.
para se manter firme. Depende somente da sua fé em Jesus. É por isso que o próprio Paulo vai dizer no texto que ele se dedicou tanto à obra, a ponto dele sofrer tanto pela obra. Paulo vai dizer no versículo 30, 32, sobre os sofrimentos e perigos que ele enfrentou ao pregar o Evangelho. Ele fala das ameaças, das perseguições que ele sofreu. E ele diz, e aí, tudo isso foi inútil? Não! Seria inútil se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas não é inútil porque Jesus está vivo, vive em nós. E a nossa fé se fundamenta em Jesus. Então tudo que foi feito de modo valioso, de modo cheio de significado. Por quê? Porque a fé que nós temos é verdadeira em Jesus. É por isso que Paulo aconselha aquela igreja e aconselha a mim e a você nessa noite ao seguinte, diz o versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sejam firmes, continuem crendo, continuem firmes na oração, continuem perseverantes na caminhada com Deus. Deus está com você. Nada pode nos destruir. Nada pode mais nos separar do amor de Deus. Fomos comprados para vivermos juntos de Deus. E nada mais agora pode romper, destruir nossa relação com Deus. Porque Deus destruiu o abismo que nos separava dele. E nenhum poder mais, nem nesse mundo, nem fora desse mundo, é capaz de nos tirar da presença de Deus. Por isso estamos firmes, sejamos firmes. E somos fortalecidos a cada dia em Jesus. Eu sei. Às vezes você se sente cansado. Eu sei. Às vezes você se sente desanimado. Mas ainda que o desânimo e o cansaço venha sobre você, você não está destruído. Você está firme. Mesmo que você não se sinta assim, você está firme. Sabe por quê? Quem te mantém unido a Deus é o próprio Deus. Pois tudo que precisava ser feito para te unir a Deus já foi feito em Jesus, na sua cruz e na sua ressurreição. Portanto, Deus vive em você. Não há mais como Ele se separar de você. Não há mais como você se separar dEle. Não há mais. Isso é, como diz Paulo no versículo 2 desse capítulo 15 de 1 Coríntios. Isso é, se de fato você tem fé. Se de fato você creu verdadeiramente em Jesus. Agora, se não creu, aí é outra história. Sejam firmes. Sejam inabaláveis. Inabaláveis não no sentido de que nenhum mal possa te atingir. Não, o mal vai te atingir, vai te deixar desequilibrado, vai te deixar muitas vezes sem o chão. Mas você é inabalável, porque nenhum mal pode te destruir, pois a sua vida está guardada, protegida em Jesus. Nenhum mal pode mais te destruir. Eu diria, nenhum mal pode verdadeiramente fazer mais mal para você. Você está guardado em Jesus. Você é alguém bendito, abençoado em Jesus. Em Jesus. Por isso, seja sempre abundante, sempre envolvido, sempre dedicado, sempre comprometido com a obra de Deus, com o coração vibrante de alegria, não porque as circunstâncias sejam favoráveis, elas podem até não ser favoráveis,
mas o nosso coração está vibrante e nós estamos envolvidos na obra. O nosso coração pulsa alegre dentro de nós, não por causa das circunstâncias, mas por causa do amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Posso crer no amanhã, porque Jesus morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou. Vivo Ele está e Ele vive em mim. Ele vive em mim. Deus te abençoe. Convido você a ouvir essa canção e já ir se preparando para participar da ceia do Senhor.
Nós vamos todos juntos nesse momento celebrar a ceia. Eu acredito que você deva ter preparado o seu pão, o seu suco de uva. Eu quero convidar você nesse momento a tomar o seu pão, a tomar o seu suco de uva, mas por favor, ainda não coma e ainda não beba do suco de uva. Eu vou servir o nosso grupo de louvor e depois eu retornarei aqui para que juntos nós possamos dar graças a Deus pelo pão, pelo suco de uva, para que juntos possamos dar graças a Deus pela vida de Cristo Jesus que o Senhor ofereceu em nosso lugar, o Cristo que agora vive em nós. E depois da oração, aí sim, depois que nós ministrarmos a ceia, aí sim, nós iremos juntos comer do pão e beber do suco. Então, mantenha o pão ainda em suas mãos e o suco em suas mãos. Eu vou servir ao grupo aqui e peço que você aguarde para que possamos comer e beber juntos. Mantenha ainda o seu pão, o seu suco de uva em mãos. Eu não sei se você sabe, mas normalmente a Páscoa ela tem como imagem de representação da Páscoa a cruz. Não é verdade? Nós sempre nos lembramos da cruz. Mas na verdade, a verdadeira representação, a verdadeira imagem que comunica a Páscoa não é a cruz. A verdadeira representação e a verdadeira imagem da Páscoa é a mesa da ceia. Porque Jesus deixou a mesa da ceia para que nós celebremos esse momento a fim de recordarmos o que Jesus fez por nós. E é na mesa que Jesus comunica o que ele realiza por nós na cruz. É na mesa que Jesus comunica a sua ressurreição. E é na cruz, e é na ceia que Jesus comunica a promessa de que um dia ele retornará. Dos céus ele voltará. Todo joelho se dobrará diante dele. E aqueles que creem nele desfrutarão da vida eterna com Deus. E aqueles que creem em Jesus participarão da ceia. Não mais ministrada por um pastor, mas nós participaremos da ceia ministrada pelo próprio Jesus Cristo. Na noite em que Jesus foi traído, ele estava reunido com seus discípulos. Então ele tomou o pão e diante dos seus discípulos, ele deu graças e ele declarou o seguinte: esse pão é o meu corpo, que é partido, é dado em favor de vocês. É ferido para sarar suas feridas. Depois
de ter servido os seus discípulos, deles terem jantado, Jesus, ele tomou do suco de uva, do vinho, do cálice. E diante dos seus discípulos, ele também deu graças. E então ele declarou o seguinte: Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado na cruz, por amor de vocês, para limpar vocês dos seus pecados. Comam do pão, bebam do cálice, e toda vez que vocês estiverem reunidos e vocês celebrarem a ceia, vocês se lembrarão do que eu fiz por vocês, e farão isso em memória de mim, até o dia em que eu voltar. Essas são as palavras de Jesus. Por isso eu convido você, nesse momento, agora, a tomar o seu pão, a tomar o seu cálice. Vamos comer, vamos beber, vamos orar, dando graças a Deus pela vida de Jesus. Coma e beba, junto. Graças te damos, ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, porque nós não merecíamos nada do Senhor, porque estávamos condenados na nossa própria maldade, no nosso próprio pecado. E na verdade éramos tão somente merecedores da condenação. Mas o Senhor, que é cheio de bondade, que tem o coração repleto de misericórdia, o Senhor decidiu de forma graciosa nos resgatar dos nossos pecados para nos dar a salvação e nos libertar da nossa condenação, nos oferecendo um amor que nós não merecemos, o teu amor. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, vivo está. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e Ele reina e habita em nós, trazendo sobre nós vida, paz, alegria e esperança. Louvamos o teu nome por essa bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E queremos estar comprometidos a sermos testemunhas do teu amor, abençoando também a vida de outras pessoas, para que outras pessoas se rendam ao teu amor. Trabalhe em nossas vidas e nos ajude a termos a esperança somente em Jesus. E nos ajude a espalharmos a esperança que há somente em Jesus ao coração de outras pessoas. E é no nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém. Amém. Ouça essa última canção. Em seguida, nós estaremos encerrando o nosso culto, impetrando a bênção do Senhor.
só em Jesus confiarei. Fechar os seus olhos para que você possa receber a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou e vive em nós, que o amor perfeito de Deus, o nosso Pai, e que a presença gloriosa, poderosa do Espírito Santo que habita em nós esteja sobre as nossas vidas, nos abençoando e nos fortalecendo todos os dias, até o grande dia em que Jesus voltará e nós estaremos face a face com o nosso Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e Deus conceda a você uma ótima semana, em nome de Jesus Cristo.